Oi, mais um vídeo do estudo, né? Estudando como incorporar espírito na teoria e na prática. Esse curso também ele é voltado para quem quer aprender a dialogar, né? Que em muitos lugares é conhecido como doutrinação. E é um estudo do ponto de vista de um médium psicofônico, que sou eu, né? Então é baseado nas minhas experiências. Eu estou compartilhando e também das minhas experiências, tanto na parte espiritual como nas leituras de livro, né, o que eu consegui captar, né, o que eu consegui absorver. Então vamos lá. Nós vamos continuar falando agora sobre a percepção, né? Nós falamos nas aulas anteriores sobre ondas, né? Agora vamos falar sobre as percepções dessas ondas, como que a gente percebe. Dentro da mediunidade, na hora que a pessoa começa a treinar, a observar a sua mediunidade, treinar, as primeiras percepções são bem sutil e geralmente ondas. Eu vou te dar um exemplo. Se você fechar os olhos e se concentrar no escuro que você fechou os olhos, vai num lugar, pode ter até num lugar claro, você fechou os olhos e tenta ver se tem uma cor só, ela começa a mudar. Então você percebe que ali ela tá se movimentando. Às vezes parece igual quando você joga uma tinta de guache numa água, se espalhando. Não importa se a cor é vermelha, se a cor é marrom, porque você está com os olhos fechados, né? De início fica escuro. Dependendo se tiver um sol na direção do sol, fica um escuro, fica meio vermelho. Então é tudo em onda, até as cores. Então a gente começa a perceber em ondas, assim, a energia, quando a gente começa a perceber as energias, a pessoa ela entra num ambiente, ela sai da casa dela, onde ela já está acostumada com a energia, ela já se adaptou, aí ela entra num ambiente diferente, ela começa a sentir, primeiro vem ondas, assim, as energias. Se ela está numa frequência alta, a vibração dela está alta, ela é uma pessoa é equilibrada, que fica muito consciente durante o dia e, né, tenta ficar consciente. Então ela percebe melhor, porque ela vai estar numa frequência alta, então ela vai conseguir analisar melhor, ela vai sentir aquilo vai bater nela, não vai fazer tanto efeito, mas ela vai sentir, falar, tem algo vindo, né? E aí ela vai analisar aquilo em todos os sentidos. Eu vou dar um exemplo para vocês. A primeira vez que eu me entendo como gente, que eu entrei dentro de um cemitério, né, eu tinha medo, muito medo de cemitério, eu fui. Então eu fui me analisando. Eu vi que muita coisa era medo, ou seja, aquele frio na barriga, era coisa orgânica. Hoje eu sei que são as glândulas que ficam em cima dos rins que liberam aquela química do medo, da adrenalina. Adrenalina. Aí, na época eu não sabia, então eu observei isso. Mas eu também senti coisa espiritual e eu registrei. Eu fui caminhando, eu senti muita tristeza, parecia que eu tinha sido esquecido. Eu senti isso e eu registrei isso. Falei, vou registrar, né? Se a pessoa puder anotar para ela mesmo, para depois ela ver, por que aconteceu isso? Aí o que eu aprendi com isso? Eu fui registrando todos os sentimentos. Uma certa vez eu tiraram eu do corpo e me levaram num lugar, mas eu não sabia onde era. E eu comecei a sentir a mesma coisa que eu senti na primeira vez que eu entrei no cemitério. Eu comecei a sentir, a perceber, né? A percepção minha é a mesma que eu tive no cemitério. Então veio ondas, aí começou a vir imagens, sensações, imagens não, sensações. Aí eu já sabia que eu estava em cima de um cemitério. Aí eu falei pro espírito que estava comigo, eu falei, aqui é um cemitério, né? Ele falou assim, tem gente enterrada aqui, mas não é um cemitério em si, é um cemitério clandestino, né? De uma facção criminosa de São Paulo. Então, aí eu quis saber que lugar que é. Ele falou, não, você não precisa de saber onde é de São Paulo, que lugar que é, não é seu papel esse. Mas a gente veio aqui só para resgatar uma pessoa. E você não precisa de saber, você não vai saber o nome dela, nem quem ela é. Porque não é esse o objetivo do seu, não é o propósito da minha reencarnação. Então eu falei, tá bom. Ele falou, aí isso também me deixou mais
tranquilo, né? Essa companhia espiritual. Mas olha só como que eu percebi as coisas. Você entendeu? Então, quando você começa a observar, não vou falar assim, vai. Quando você começa a se interessar pela sua mediunidade, você tem que aprender isso. Porque você tem que entender, você vê como que você está sentindo primeiro, né? Que você fala, eu tô me sentindo isso. Aí você entra num lugar e muda. É bem sutil as coisas. Até as imagens mentais, é sutil. As ideias de cunho sexual, cunho político, do que for. Você fala, pô, mas eu não penso assim. Entendeu? Então você capta até as imagens mental. E a imagem mental tem energia também, né? Porque a parte mental é poderosa para fazer energia. Percepção. Por definição, abre aspas, percepção é o ato ou efeito de perceber. É a faculdade de aprender por meio dos sentidos ou da mente. Fecha aspas. Bom, vou falar um pouco sobre a parte mental. Deixa eu ver aqui. A matéria mental. Primeiro eu vou começar falando das pessoas que fazem o bem com as energias do pensamento, né? Então a pessoa, ela não importa se ela é espírita, se ela é da Umbanda ou católica, de qual religião que for, ela quando quer fazer o bem, ela já começa a pensar a respeito da pessoa que ela quer ajudar, pensar sobre aquele problema de uma forma a querer resolver. Isso já cria energia, certo? O pensamento, ele tem lá seus átomos, né? Então, quando ela começa a pensar, já cria várias energias. Eu vou até usar analogia aqui. Os átomos começam a... Pode ser que crie magnetismo, luz, não importa. Mas é tudo que esse processo, na hora que a pessoa está desejando bem, acontece ali no campo dos átomos. No plano dos átomos, é a energia que vai servir para ajudar quem ela está desejando ajudar, né? São energias de cura, energia de libertação, energia de limpeza, certo? Então a pessoa quando ela está tentando ajudar a outra se pensando, ela fala, eu sou devota da Mãe Santíssima, eu vou pedir para a Mãe Santíssima ajudar ela. Nesse momento ela já está excitando os átomos do pensamento, então já está criando as energias. Essas energias, eu não, aqui no plano físico, são poucas pessoas que conhecem a fundo porque entra dentro da física quântica, mas são energias de cura, né? Eu estou falando de uma forma bem simples, porque até eu mesmo também, eu não entendo a fundo a física, não sou um estudioso da física. Aí acontece um milagre na pessoa, né? Então ali nesse pensamento que ela cria energias boas. Agora vamos partir para o campo da ruindade, da maldade. A pessoa que produz coisas ruins. É uma pessoa que não sabe o que está fazendo, mas produz, Ela pensa ali, ela está com raiva do namorado, do ex-namorado, então ela começa a ficar só pensando ruim, pensando nele com ódio. Então ela está fazendo todo o contrário. E outra, ela está criando imagens, todos criam imagens, só que o outro cria imagens boas. Eu esqueci de falar do primeiro, ele cria imagens boas. Então essa pessoa que está querendo mal, ela cria imagem ruim. Então chama forma e pensamento. E não é só essas imagens que criam, não, porque em todas as dimensões, plano físico, na dimensão do duplo etérico, na dimensão do corpo astral, do corpo mental, cria-se coisas, cria-se energias. Então essa pessoa está criando forma e pensamento. A pessoa que está querendo ruim. Isso fica lá em volta dela. Os anjos da guarda das famílias, eles fazem a limpeza, mas às vezes não conseguem fazer tudo porque depende muito do comportamento do encarnado. Ele não pode interferir na vida do encarnado. Ele tem que deixar o encarnado aprender a lidar, porque ele reencarnou justamente para aprender a lidar com aquelas dificuldades. Então ele não pode meter
a colher, né, o bem dele. Então ele precisa de, ele tem o anjo da guarda, ele felizmente ele tem que, às vezes ele precisa de ver as coisas darem ruim pro encarnado. Aí o que que acontece também? Tem encarnado que a mente dele é tão deprimida que não é só no sentido sexual, não. Vamos falar em outro sentido, vai, pessoas que querem ganhar dinheiro. Todo mundo, é normal querer ganhar dinheiro, mas tem gente que é desequilibrada, ela não ganha dinheiro, ela fica só pensando em ganhar. Ela não consegue desenvolver um projeto, ela não consegue, ela tem pessoas que ela até tem dinheiro, assim, a família, ela tem um capital para investir, mas ela não consegue fazer nada de produtivo para a sociedade e ganhar dinheiro com isso. Certo? Ele não consegue ser um bom empresário. Então ele fica querendo ganhar dinheiro muito, mas não consegue fazer. E essas pessoas são desequilibradas. E isso aí existe também no pessoal pobre, que não tem dinheiro e fica querendo, mas nem jogar na Mega Sena não joga. Tá? Então vou usar isso como exemplo. Essas pessoas, elas criam as formas e pensamentos. E aí o mago das trevas, né? Que existe magos da luz. Né? Um dirigente de um centro espírita, ele é um mago da luz. O dirigente da Umbanda que faz da Umbanda, ele é um mago da luz. Da Umbanda Sagrada, ele é um mago da luz. Todo, um pastor de uma igreja, que consiga fazer o bem para o próximo, ele é um mago da luz. E todas essas religiões que eu citei, o cara que está ali fazendo mal, ele é um mago das trevas encarnado. Seja no espiritismo, seja lá na igreja evangélica, né? Se ele sobe, se ele toma uma posição lá para querer enganar, levar a multidão a se perder, ele é um mago das trevas. Ele vai usar tudo ao contrário, os conhecimentos. Bom, então esses magos desencarnados, eles aprendem, né? Eles sabem trabalhar com essas energias corrompidas, com essas formas de pensamentos. Isso serve para destruir a outra pessoa. Só que é uma coisa que eu tenho que deixar bem claro. São procedimentos que o mago também se lasca. Porque não tem como você mexer com essa energia corrompida, principalmente de forma de pensamento, e achar que não vai acontecer nada com a pessoa. Porque a energia para você seria como uma lama. E você só tem as mãos para pegar, você tem que enfiar a mão na lama. Eu vou usar essa analogia. Então não tem como a pessoa trabalhar com essa energia e sair impune. Não existe. Ela acha que saiu. Então é porque existem as leis que regem, né? Os mundos dos átomos, as leis que regem o planeta, que envolve causa e efeito, que envolve também o campo de energia, o campo de força maior, menor do átomo, alguma coisa assim. Não tem como o cara mexer naquela energia para prejudicar alguém e ele sair ileso, certo? Então isso tem que ser dito. Então esse mago, ele pega essa energia para fazer isso, para usar contra outro espírito, seja ele encarnado ou desencarnado. E alguns aqui no plano físico reencarnou muitos ex-magos das trevas, né? De vários níveis de conhecimento lá, né? Desde dos iniciados a níveis mais altos. E essas pessoas estão nas religiões agora tentando, e muitas delas estão conseguindo. Acontece que também, nessa reencarnação, alguns começou errado. Mas isso não quer dizer que ele perdeu a reencarnação dele. Ele começou errado porque ele nasceu num ambiente estranho. As pessoas que ele conheceu para ensinar, ele ensinou errado. Então ele se perdeu um pouco, mas isso não perdeu a reencarnação. A espiritualidade sabia disso, trabalha com isso. E essas pessoas são pessoas que trabalham com energia, que querem entender o mecanismo, que entendem, que estudam. Então são pessoas que dentro das religiões, do espiritismo, da Umbanda, elas vão trabalhar para a luz, elas vão fazer o que gostam. Elas gostam de magia, elas vão fazer magia para o bem. Elas gostam de trabalhar no reino elemental, elas vão trabalhar para o bem, elas não vão fazer o mal, não vão trabalhar nesse campo
para prejudicar o próximo. E vão ser muito felizes, vão se sentir bem, vão aprender mais, vão ajudar até os outros que ficaram para trás da turma deles. Então, é esse o propósito de Deus. Aí, então, eu tô falando de formas mentais. Olha só até onde nós já chegamos. Olha o campo que abre. Certo? Vamos falar um pouco, que eu já falei muito, mas vamos falar um pouco da forma mental, de forma de cura. Você ter alguém doente, aí você fala, eu queria visitar tanto aquela pessoa, mas eu não posso, mas eu vou mentalizar aqui com uma cura espiritual para ela, mas eu vou mentalizar uma margarida, tá? Ou uma rosa. Então você mentaliza a rosa, aí você deseja que aquela rosa seja de energia, de cura, de esclarecimento, e aí essa rosa vai chegar até a pessoa e vai ser usado. Chega como uma rosa. Seria como você, tá vendo esse livro aqui? Isso aqui é papel, mas aqui dentro tem conhecimento. Seria como você embutir o conhecimento em alguma coisa. Então você está usando a magia mental para poder fazer a cura, certo? Tem muita gente que consegue fazer isso muito bem, não usando só flores, usando imagem de santo, que são pessoas católicas. Outras usam mandala, que já é de outra linha, né? Não é espírita e nem católica, é de outra linha. Outros fazem símbolos mentais para ajudar. E os irmãos das trevas fazem tudo ao contrário, né? Mas tá aí. Então é isso o estudo de hoje do curso Como Incorporar Espírito na Teoria e na Prática. Tá joia? Um abraço a todos e depois eu vou deixar um áudio de um texto. Eu vou copiar o texto lá para a máquina ler para vocês. O nome do título vai ser Material Mental, tá? E Ondas de Percepções do Processo Mediúnicos. Tá bom? É isso aí que eu vou deixar lá. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.